Bom, pessoal, agora passando para a segunda parte, né, do nosso treinamento, vamos então ouvir agora a melodia, né? E logo após ouvir esse trecho, a segunda parte da melodia, que nós vamos estudar o que está sendo dito, o que está sendo falado e os elementos gramaticais, então nós vamos passar a fazer os comentários. Então, muito bem. Vamos ouvir. Vashem Talini Alim. Bom, pessoal, depois que nós ouvimos então a segunda parte da canção, né? Então vamos agora analisar as palavras e os elementos gramaticais que se encontram no trecho. Olha aí nessa figura que eu coloquei nessa faixa azul aí, então, as palavras que foram ditas, né, em hebraico, né, e transliterado e a tradução que nós fizemos, tá? Então tá aqui, hebraico, uva asher talini alim. Aqui esse talini alim refere-se ao verbo lechalim, que significa pousar, passar a noite em uma pousada, por exemplo, né? Esse talini, então, é a segunda pessoa do futuro do Nekevá. E essa Alim seria, então, a primeira pessoa do futuro do Nekevá. Nekevá ou Zahar. Tanto faz. Tá? Serve para os dois. Talini não. Talini é só Nekevá. Então, vamos comparar as duas frases, porque na primeira o que ele falou? El asher techli, né? E aqui, uva asher talini. Quer dizer, no caso lá, telchi também é a segunda pessoa do futuro nikpá, né? Aquele verbo lá é verbo lalech, como nós já estudamos no outro estudo. Agora vamos ver a frase. Lá, el asher. El é para, asher é que. E agora, uva asher. Nós temos o vav, que tem o som de u, e ele está funcionando aí como uma conjunção. Então, esse é o vav conjuntivo. Nós vamos falar um pouquinho mais dele aí. Depois nós temos aí o veit, que funciona também como uma preposição, em, né? Na verdade, quando ela está fora dessa frase, é ba, tá? E aí está como vá, né? Mas, tudo bem, nós vamos explicar isso aí também. E o asher, que nos dois casos, tanto na primeira frase, el asher, como agora uva asher, ele é um pronome relativo. Significa que? Bom, nós traduzimos isso aí para onde e onde, para onde fores e onde pousares, né? Por causa mas literalmente o que está escrito aí, para o que está escrito no hebraico, literalmente aí, para o que fores, irei, né? Esse que aqui é o pronome relativo desse onde aí. E em que pousares, pousarei. O asher sempre aparece como que, né? Então, nós vamos acabar entendendo aí que esse que aí em que você ficar, eu vou ficar. Em que você for, eu vou também. É um lugar, né? Um destino. Tá bom. Vamos agora falar um pouco do vav conjuntivo, né? Que, como já falamos ali, ele está com o som de U. Ele está conectando as duas frases, né? Da primeira parte da canção com a segunda parte da canção. E para onde fores e para onde pousares, né? Para onde fores e para onde pousares. Então vamos agora ver aqui do vav, né? Agora, por que ele assumiu essas configurações? Então a regra diz, quando uma vogal precede uma consoante com dagesh, lene, ela perde o dagesh. É o caso da preposição ba, que se transformou em vá, por quê? Porque ele perdeu o dagesh, né? O dagesh é lene porque b
Beit, beit tem que diferenciar de veit, né? Pelo Aleph Bet nós aprendemos que tem que falar o veit e o beit. Então, quando já tem o dagish é porque é beit, sem o dagish é veit. Mas nesse caso aí, quando acontece de uma conjunção preceder uma consoante, uma vogal preceder uma consoante, que tem dagish, ele perde o dagish, né? E nesse caso especial, né, que acontece isso, ele muda o seu valor. O valor do vav agora é U, é do shuruk, né? Agora, precisa ver como isso acontece. Isso aí só vale para as consoantes P, né, Mem ou Beit, né? Ou então, quando as consoantes estiverem vocalizadas por Shevá simples, né? Se elas estiverem vocalizadas por Shevá simples, né, então vai acontecer esse fenômeno aí. Shevá simples né, nós já estudamos lá, a gente já sabe o que é. Então vamos ver outras regras para o vav conjuntivo. Então tem algumas regras. Diante de consoantes com vogais plenas, o que é plena e vogal plena? Tem a vogal plena e a semivogal, né? Olha, diante de consoantes com vogais plenas, exceto essas três, o beit, o mem e o p, né? O vav vai assumir valor v. Vamos ver aqui, à direita aqui nós temos aqui indicação do vav, né? E temos aqui as palavras ve, ele e estas, ve, ele e estas, ve, et. Esse et aqui não tem no português, né? Mas ele indica sempre que a próxima palavra dele é o objeto direto, né? Nós vemos isso aí no Gênesis, né? No Bereshit, quando lá fala assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Então, hashamayim e haaretz é objeto direto, né? Porque são precedidos por esse et. E esse ve'al, e sobre, é referente, né? Por exemplo, você vai desejar shalom para uma pessoa e para a família dele. Então você fala assim, shalom lecha ve'al mispachat ha, né? Shalom para você e sobre toda a sua família, né? Então esses casos aí, porque essas vogais que estão aí, essas consoantes que estão aí antes do vav são cheias, tá? Não são semivogais. Agora, ele assume outros formatos. Aqui ele está vocalizado com Shevá e aqui embaixo, ó, próximo a ele vai estar com Patach. Então aqui está a regra, diante de Yud, com Hirik ou Shevá sonoro, ou então Hataf Patach, que é uma semivogal. Ele vai assumir o valor Vá com a variável Patach. Então tem algumas aí. Vayechi, né? E será, né? No hebraico bíblico isso aí está no passado. Mas tudo bem, nós não vamos entrar lá. Vaikra. Vaikra significa Eshamou, né? É o nome do livro lá, da Torá. Va'asher, né? Va'asher. Então veja que aqui tem o quê? Tem a Hataf Patah, ou seja, a semivogal. Então o que o vav pega aí? Ele pega a parte da vocálica da semivogal para poder funcionar como vav conjuntivo numa palavra como essa aí, como vocês estão vendo aí. Va'ani. Va'ani. Aí também a regra é por causa do Hataf Patah, né? Tá vendo embaixo do Aleph? Hataf Patah. Va'ani. Va'ani tefilati. Como fala lá no Salmo, né? E eu fiz oração, a minha oração, né? Va'ani tefilati. Tem até uma música bonita que eles cantam, certo? Muito bem, continuando aqui, né? Agora o vav também assume outras configurações. Ele pode, por exemplo, estar vocalizado com segor, né? Então, isso vai acontecer quando?
diante de Hataf Segor, quando ele estiver diante do Hataf Segor, ou quando ele estiver diante de uma palavra que começa com Segor. Certo? Então, como é isso aí? Eu peguei só do Hataf Segor aí. Mas depois a gente pode olhar na escritura aí, você vai conferir isso aí. Né? Infelizmente, eu teria que ter um texto mais novo, né? Mas não tem. A maioria das literaturas já vem tudo escrito sem Nicodó. Então, mas a escritura sagrada é boa. Tem bastante exemplos lá. Né? Então, o que aconteceu com ele? Olha, ele entrou aqui, está escrito Emunar. Esse Emunar, o que é Emunar? É uma crença de fé, mas com fidelidade também. Não é só fé, não é só aquela fé de maravilhas. É de fidelidade, é de responsabilidade. Né? Aquele que obedece, aquele que crê, obedece. Ele não vê, mas obedece. Por que ele obedece o que ele não vê? Porque ele crê naquele que ele não vê. Então, Emuná está mais para esse lado. Mas tem a parte da confiança também, que é aquela certeza de que Deus... Né? Isso aqui não é para pregar, né? Mas já acabei falando. Por isso que fala lá, Israel botar Bashem, Verhu Ezerão. Então fala assim, Israel confia no Senhor porque Ele é seu escudo. Israel botar Bashem. Então, é assim. Então é Emuná. Agora, vamos ver a configuração do verbo conjuntivo. Olha lá, ele pegou o Segor da semivogal. Entendeu? Agora vamos ver o caso em que ele assume Yud. Então fica como, lá em cima fica como V, aqui vai ficar como Vi. Né? Na palavra Yehudá. O que tem ali? Olha lá. Antes de Yud, Re ou Het com Shevá. Vocalizado por Shevá. No caso aqui nós temos Yehudá. Aqui o Shevá. O Yud aqui está vocalizado. Né? Agora eu não peguei esses exemplos aqui de Het e Re, mas isso aí o aluno pode procurar. Como fica depois que ele vai funcionar como conjuntivo? Ele pega o I ele assume o I. Por quê? Porque esse aqui, segundo a regra, era um Iod vocalizado por Shevá. Na palavra de baixo nós temos, então, Yerushalayim. Yerushalayim. Né? A mesma coisa. Vai falar assim, São Paulo vê Yerushalayim. Né? São Paulo vê Yerushalayim. Ou seja, São Paulo e Yerushalayim. Então, Yerushalayim está com Vav, com Shevá, né? Yud está com Shevá. Quando vai vocalizar, o Vav vai fazer a função de conjunção, ele vai vocalizar com Hirik, certo? O valor é Vi. Agora, uma outra parte, quando ele também pode vocalizar com Kamatz, né? Isso acontece quando? Antes de sílabas tônicas, ou palavras monossílabas, porque a maioria das palavras monossílabas são todas tônicas. E Hataf Kamatz também. Ele assume o valor Vá. Agora, veja que eu coloquei um asterisco aí, eu explico já por quê. Veja por que é tônica, ó. Laila, 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 né? Laila Tov, Laila. Então, onde tem mais ênfase na sílaba. Então, ele está vocalizando que diante da sílaba tônica, então ele assume o Kamatz. Tá? Pus aí os dois exemplos, antes e depois. Né? Agora, o Kamatz. Por quê? A semivogal Hataf Kamatz, ela tem que valor vocálico? O. Então, em alguns casos, vai traduzir como vo. É raro, é muito raro, mas pode acontecer um dia, né? Não sei em que situação, mas pode acontecer. E aqui, voltando novamente, né, aos exemplos, vamos ver aqui também
que diante, o caso já discutido no programa, e coloquei mais uma palavra. Diante das consoantes P, Mem e Veit, e o Beit, ou as vocalizadas com Shuvá simples, ele vai assumir o valor de I, que é o Vav, olha ele aqui. Então, qualquer desses valores aí, quando ele estiver fazendo a função de conjunção, ele vai assumir. Então, vamos lá, eu escolhi aqui a palavra Ba'asher, para agora ilustrar para vocês aquela palavra. Veja como está a preposição. Ela está com o Beit, com o Dagesh Lene, e tem aqui o Kamatz, né? Mas quando ele vem para cá, ó, olha do outro lado aí, Uva Asher. Por quê? Por causa daquela regra lá, né? Ou seja, porque o Vav, ele tem uma vogal. Então ele extrai o Dagesh da preposição que tinha o Dagesh, que era um Dagesh Lene. A outra palavra é Berachot. Mesma coisa. Você pode ver aí, ó. Pega o Vav aí com Shuruk, né? O que ele fez? Ele é uma vogal. Shuruk é vogal. Então, Uvarachot, né? Então, Uvarachot Rabot Aleinu. Então, grandes bênçãos sobre nós. Ve al Israel, ve al Olam. É sobre Israel e sobre todos, né? Uvarachot Aleinu, sobre nós. Ve'al Israel, ve'al Olam, né? E em todo mundo, é o que nós queremos. É bênção, shalom e paz para todo mundo. Muito bem, então aqui embaixo tem apenas mais uma explicação, usando aí as semivogais. Aqui tem então a Hataf Kamatz, aqui nós temos Hataf Patah, Hataf Segol. Em todas elas o Vav vai extrair a parte da vogal. Quando você tiver que ler um assunto, ou estudar um assunto, ou escrever, você então vai observar essas regras aí já, de Vav, de conjunção, né? Vav conjuntivo. Aí está a explicação, que no caso, em alguns casos aí que já falei, vai retornar o quê? Vo, porque o valor da semivogal lá do Hataf Patah é O. E agora vamos então, mais uma vez, repetir essa frase dessa segunda parte da lição, né? Uva Asher Talini Alim. Uva Asher Talini Alim. Veja que quando a gente vai falar o Aleph, você já tem que dar uma aspirada, não é? Uva Asher Talini Alim. Então, até o próximo vídeo, em continuação dessa mesma lição.